Olá pessoal, estamos aqui novamente com mais um vídeo para o nosso canal Cristalizou. Hoje nós estamos aqui com o nosso casal de amigos, né? São pessoas que foram muito importantes aí na nossa caminhada cristã. Depois até, não sei se você lembra das nossas épocas, né? De cursos. Sim. Depois sempre tinha um cafezinho, uma pipoca, um bolo. Mas eu vou deixar para vocês se apresentarem aí. E a gente vai falar um pouquinho da história desse casal, do testemunho que eles têm aí, que eu tenho certeza que essa história vai impactar vocês que estão aí do outro lado nos assistindo e nos ouvindo também, tá bom? Então é um prazer tê-los aqui, muito obrigada por terem aceitado, né, o convite. E eu gostaria que vocês se apresentassem aí para o nosso público que estão nos assistindo. Primeiras damas, vai. Eu sou a Nildete, né? A esposa do pastor Roberto, e nós, assim, trabalhamos, né, com persianas, cortinas, conhecemos os nossos amados irmãos, o Alan, a Vivian, já de um tempo, né? Verdade. Nem recordo, assim, quanto tempo, mas foi bênção nas nossas vidas. Amém. Né? Tem sido, né? E nós os conhecemos lá no ministério, né, do Jardim do Estádio. Isso. E lá o Senhor também nos concedeu oportunidades para também desempenhar o nosso ministério. E é mais ou menos isso, não vou ficar falando aqui. Vamos lá, pastor. Tenho um filho, Marcos Paulo. Muito bem. Eu sou o Roberto, né, pastor Roberto. E conheço o casal aqui também, nós estudarmos a palavra de Deus juntos, tivemos um tempo juntos. E que foi um tempo muito feliz, proveitoso. Verdade. Vocês viram que foi festivo, tinha sempre o cafezinho, bolinho. Mas tinha o principal, que era a palavra de Deus, que é a paixão do nosso ministério, né? A Bíblia Sagrada. E no decorrer vocês vão saber por quê. Perfeito. E o que vocês têm aí para a gente compartilhar com o nosso público? Como que seria aí a conversão de vocês? Como é que aconteceu? Depois como é que se conheceram? Como que se estabeleceram? Conta um pouquinho aí pra gente e aos poucos eu vou abordando com perguntas, com questionamentos, né? Eu quero que vocês fiquem à vontade. Você fala? Posso começar. Bom, a Nildete já é, como se diz, berço evangélico. Eu já não tive essa graça. Porque teria sido muito melhor se eu tivesse conhecido Jesus antes. Mas Deus tem os seus planos, os seus momentos. Enfim, a bênção está me alcançando do mesmo jeito. Mas eu nasci, vamos dizer assim, numa família que teve algumas dificuldades. E a gente morava num local afastado, né, da cidade e com bastante pobreza, vamos colocar assim. E de que eu me lembro por gente, com 7 anos, eu me lembro da minha infância, dos 7 anos para frente. E eu me lembro que, em virtude dos meus pais trabalharem e tal, nós ficávamos ali com a garotada e tal, nesse lugar. E foi um pouco precoce a minha história, vamos dizer assim, precoce as coisas que eu fiz, vamos dizer assim, para resumir, né? Comecei a fumar com 7 anos, por influência dos colegas, até da família mesmo, de alguns da família que fumavam, né? Então comecei a fumar com 7 anos, depois com 10, 12 anos eu já estava utilizando bebida alcoólica, com uns 12 anos já experimentei droga, graças a Deus nunca fui viciado em nada, a não ser o cigarro, né? Eu fumei por 7 anos o cigarro. E também, paralelo a isso, eu tinha uma revolta, vamos dizer assim. A pobreza me deu muita revolta, porque as condições da minha família, tudo que nós tínhamos era de doação. Com exceção da nossa casa, né, que meu pai trabalhou e comprou e construiu. Eu nasci numa olaria, coisa que o povo diz que é vaso mesmo, né? Vaso. Eu nasci realmente numa olaria, nasci em casa, por intermédio de uma parteira, em uma olaria. E meu pai era fabricante de tijolos de barro. E
ele mesmo construiu a nossa casa, comprou esse terreno com o trabalho dele e construiu a nossa casa. Mas depois ele veio a ficar enfermo, ele tinha um problema psiquiátrico, e aí nós ficamos realmente numa situação bem apertada. Minha mãe sempre trabalhou como faxineira doméstica, né? E aí nós ficávamos, vamos dizer assim, era um bairro, naquela época era bem diferente de hoje, então nós mesmos cuidávamos da nossa vida, apesar de eu ter mais irmãos, uns mais velhos, outros mais novos, e aí nós ficávamos ali se cuidando um do outro, mas tudo que nós tínhamos era ganhado. O pão que a gente comia, minha mãe conseguia comprar a despesa do mês, o resto era roupa, sapato, móveis, tudo era doado. E por esse motivo que você tinha eu ficava meio revoltado, porque quando eu ia para a escola e tal, eu ficava pensando, pô, é interessante que eu sempre penso, ao invés de nós nos revoltarmos, falar, poxa, agora eu sou revoltado, vou só tirar 10, vou estudar bastante, vou trabalhar bastante, vou dar meu máximo. A gente pensa sempre negativo, né? É uma tendência que o mal tá dentro da gente, né? É muito interessante isso. Aí eu falei, então comecei com essa revolta a me envolver com essas coisas. Começar a fumar, e depois os colegas também estavam mais ou menos na mesma situação que a gente. Tinha um desses colegas, o pai tinha uma barraca que vendia, um bar, né, um boteco que vendia bebidas, então tinha facilidade para ter a bebida. Aí nós começamos a usar a bebida e ficava com 10, 12 anos embriagado, caído na rua, aquelas coisas assim, sabe? Coisa de molecada, mas que era bem perigoso, para esquecer um pouco dessa situação. Entendi. E aí eu estava até lembrando assim, procuro esquecer, mas como para dar o testemunho, né? Lembrando que eu fui daqueles que até jogou pedra na igreja, literalmente, né? Não figurativamente. Eu era endemoniado, aí junto com essas garotadas ia lá perturbar a igreja que tinha no bairro, vamos dizer assim, jogar pedra. Durante quanto tempo? Nessa fase aí de 10, 12 anos, né? Que graças a Deus não tinha essas drogas que tem hoje em dia, né? Nós não chegamos a experimentar não só a bebida, mas como droga também. Aí teve um ponto que foi crítico na minha vida, quando eu cheguei com 14 anos, porque paralelo a isso, eu tinha essa revolta e me revoltei para o lado do mal, para fazer bem, mal para mim mesmo, mal para a sociedade, mal para minha família, né? Porque isso aí não gerava nada de bom. Graças a Deus não prejudiquei, creio eu, né? Além de algumas telhas quebradas, acho que não prejudiquei muita gente. Graças a Deus. Me arrependi disso, mas paralelo a isso, tinha um vazio muito grande dentro do meu coração. E aí quando chegou, eu sempre fui dado a leitura, então eu lia, nós éramos de determinada religião, mas eu não comungava muito com essa religião. Eu já tinha uma cabeça que eu ficava questionando, por que isso, por que aquilo, e eu comecei a pesquisar literatura esotérica, né? Religiões todas, pensadores, essas coisas, comecei a ler isso aí, e com 14 anos eu dei um checkmate, foi um divisor, eu falei, parei, não fumo mais, não bebo mais, não uso mais essas coisas de droga, para mim chega, isso aí não vai me levar a nada, tá com nada, mas também aquele vazio não foi preenchido. Até, inclusive os meus amigos começaram a chamar, você é crente agora? Você é crente que parou com tudo? Não parei com tudo, eu ouço minha música, eu ouço meu rock, mas eu não quero... Roqueiro. Roqueiro. Teve várias fases, eu estava até lembrando, teve fase que eu era, metaleiro, depois eu era... As tendências, eu não lembro mais isso aí, que saiu da minha mente, mas experimentando um monte de coisas assim, me vestia todo de preto, com aqueles cinto cheio de prego, que aí eu comecei a trabalhar também com 13 anos, por isso que eu acho que a influência de pessoas do meu trabalho, pessoas que eu fui conhecendo, foram me influenciando para o lado do bem, e aí eu até tinha uma senhora que eu trabalhei numa loja no centro de Santo André, que ela fez um papel de uma segunda mãe para mim, vamos colocar assim. Eu tinha minha mãe é uma figura forte assim na minha vida, devo muito a ela. Mas tinha essa senhora também que ela começou a me aconselhar, e falar, não, você tem que estudar. Tanto é que eu tinha saído da escola, na 4ª série, no meio da 4ª série, que na época era a 4ª série, o primário, né?
Tinha saído da escola para trabalhar. Ela falou, não, você tem que voltar para a escola. Ela permitiu que eu trabalhasse meio período e voltasse para terminar aquele ano, e no ano seguinte eu comecei a estudar à noite. E aí fui colocando mais ou menos a cabeça no lugar, vamos colocar assim. Mas ainda estava com aquele vazio e já comecei a conseguir conquistar minhas coisinhas, né, com o meu próprio trabalho, que não era muito que a gente ganhava, mas foi modificando alguma coisa na minha vida. Mas eu era vizinho da Nildete. Só que ela, ao contrário de mim, ela já era da igreja. Tá. Então, a gente se conhecia só de longe, assim, de vista. Eu tinha amizade também distante com o irmão dela, que era na mesma idade que eu. Nós trocávamos lá livros, coisas assim, coisa da adolescência, né? Mas eu não tinha nenhum contato com ela, ou com a família dela, com a mãe dela, de vez em quando eu conversava, mas a nossa história caminhou separado até um bom tempo. E aí, com esses 14 anos, eu decidi, fui mudando, depois dessa loja eu saí, arrumei um emprego melhor, e aí esse pessoal, isso já tinha uns 19, 20 anos, essa empresa começou a pagar um curso técnico para mim. Voltei para a escola, né? Me revoltei para o lado do bem, comecei a tirar boas notas, sempre fui um bom aluno, etc. Mas o vazio continuava. E eu, apesar de ter estudado sobre muitas religiões, muitas filosofias, nada preenchia o meu vazio. Aí essa empresa, então comigo começou a pagar um curso técnico para mim. E eu comecei a estudar numa escola particular. E era outro nível, né? Só que, entre aspas, porque nessa escola particular tinha muitas pessoas de posses, filhos de pessoas de posse. E aí a droga rolava solta também, né? Uhum. Aí nessa fase eu já estava com uns 20 anos, mais ou menos. Porque dos 14 aos 21 eu fui uma pessoa boa, não fiz mal para ninguém, mas também continuava aquele vazio. Certo. Trabalhei, estudei, fiz, aí até chegar a esse ponto, estava fazendo um curso técnico. E nessa escola, como eu disse, começou a chegar um ponto crítico de novo. Porque eu comecei a me envolver com essas pessoas e voltar... Retrocedeu. Pelo menos não voltei a fumar, porque cigarro eu nunca quero mais, mas comecei a voltar para a droga de novo. Porque aí o camarada matava a aula e ia... Influência. Influência, né? Apesar de eu sempre achar que tive uma cabeça boa, mas você está no meio, você se influenciava pelo meio. E aí... Mas aí eu, lá no meio, naquela roda, usando a droga, eu pensando, mas isso aqui não é o que eu quero para mim. Já decidi. Já experimentei isso aqui lá atrás, eu não quero mais. Isso aqui não serve para mim. Preciso de alguma coisa urgente, porque senão eu vou ficar nisso, né? Preciso de alguma coisa. E abrindo um outro parênteses, nesse meio tempo, por consequências aí, acabamos ficando morando eu, meu irmão mais novo e meu pai, nessa condição de doente, né? Porque ele tinha problema psiquiátrico. E na minha casa, por causa, vamos dizer assim, não ter mais liberdade, vamos colocar assim, não tinha alguém que comandasse, né? Era eu, meu irmão e meu pai que não apitava muito, vamos dizer assim, ou quase nada. Então, muitos colegas que tiveram problemas vieram morar na minha casa, morar com a gente. Uhum. Então, passaram vários, tipo um albergue, passaram vários ali, que a gente conhecia, tal. Vamos lá em casa e joga baralho, e joga dominó, e faz não sei o quê. Vou dormir aí, dorme. Aí, não tem onde morar, fica aqui um tempo, aí ficava. E isso foi importante por quê? Porque um desses que passaram pela minha casa, quando estava nesse ponto crítico, ele tinha deixado, porque eu nunca tinha tido contato com a Bíblia. Apesar de ter lido muitas sobre diversas religiões, nunca tinha tido contato com a Bíblia. A Bíblia não, na minha casa não tinha Bíblia. E aí um desses que passaram pela minha casa, deixaram o Novo Testamento, que era semelhante àqueles dos Gideões, que eles distribuem na escola. Não era o dos Gideões, mas era um pequenininho, um Novo Testamento. Sim. E como eu sempre gostei de ler, eu vi aquele livro, falei, um sábado lá em casa, sem nada para fazer, já tinha cansado de rock, já tinha cansado de tudo, de samba, de pagode, nada preenchia mais. Vou dar uma lida nesse livro aqui. Comecei a
ler, não me lembro de entender nada. Uhum. Mas aquilo foi me preenchendo. Eu senti que foi me alimentando. E aí eu comecei, a oração que eu achava que era certa era o Pai Nosso, porque estava na Bíblia. Certo. Então eu lia aquele livro e rezava o Pai Nosso. Pelas minhas raízes, né? Rezava o Pai Nosso. E aquilo foi me preenchendo, foi me preenchendo. Aí eu falei, teve uns problemas lá, eu acabei saindo da empresa que eu estava, parei de estudar, tranquei a matrícula do curso que eu estava e saí no meio daquele pessoal e agora eu estava em outra, eu estava lendo a Bíblia, eu estava comendo a Bíblia. Porque aquilo, quanto mais eu lia, mais me preenchia. Eu não me lembro de entender nada, mas eu lia E era bom. E era ótimo. Aí eu comecei a pensar, eu preciso encontrar alguém que me explique mais a Bíblia. Eu quero alguém que eu comecei a amar a Bíblia, vamos dizer assim. Eu me converti lendo a Bíblia, né? Minha conversão, o preenchimento que veio, aquele vazio que eu não tinha preenchido em outras coisas, começou a me preencher, a me alimentar. E não era um alimentador do estômago, era um alimentador do espírito, da alma. E eu falei, preciso encontrar alguém que me dê mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Aí, passado Você já tinha qual idade? Já estava com 20 anos. 20 anos. Já tinha passado por tudo que podia, vamos dizer assim. Graças a Deus não passei por muito mais coisas, né? E aí, em que momento que você definiu, não, é isso que eu quero para minha vida? A partir desse momento que eu comecei a ter contato com a Bíblia. Eu quero mais disso. Certo. Mas aí veja como Deus é bom. Deus é muito bom, é maravilhoso. Eu comecei a trabalhar nesse ramo que nós trabalhamos, né? Que é de persianas, com um colega. Que também morou comigo na minha casa. Ele sabia trabalhar com isso. Sempre tive vontade de ter meu negócio próprio. E aí ele falou, vamos fazer uma sociedade. E aí nós começamos a sociedade. E por intermédio dele, eu estou num determinado lugar fazendo um orçamento e encontrei um colega das bagunças, da época do rock, da droga, do rock and roll, lá, aquelas coisas que a gente, né? Eu me lembro que esse colega, ele tinha um barracão no fundo da casa dele, então tinha um telhado assim, e no telhado era cheio de cigarro de maconha enfiado assim nos caibros, né? E ele tinha um toca-disco, era disco nessa época ainda, tô ficando velho, era toca-disco, e era aquele disco do Pink Floyd, aquelas coisas bem doidas assim, todo mundo usando droga, aquela coisa, né? E ele era magro, barbudão, assim, todo acabado, né? Eu encontrei ele, nem conheci ele. Fui fazer esse orçamento, ele trabalhava no mesmo ramo, eu nem sabia. Uhum. E nós nos encontramos para fazer uma concorrência numa empresa em São Caetano do Sul. E aí eu encontrei e falei, poxa, é você? Sou eu. Nossa, mas o que aconteceu com você? Voltei para a igreja. Falei, que igreja? Eu conheci ele na igreja de Satanás, só se for, né? Aí eu, que igreja que você... eu sempre fui crente, minha família sempre foi crente, eu estava desviado. É? Que coisa, hein? Pensando, né? Aí papo vai, papo vem, fizemos um orçamento lá que tinha que fazer. Vamos, na hora do almoço, vamos almoçar junto, vamos, tal. E eu só pensando, tomara que ele me chame para ir para a igreja dele, né? Quem sabe lá eu vou encontrar, né? Pessoal descrente, né? Chamados Bíblia, né? Quem sabe eles vão me explicar mais da Bíblia e eu vou, né? Desenvolver mais, né? Vou mais para frente. Aí, sei que lá, você vai fazer o que agora? Não vou fazer nada. Eu ia voltar para casa, né? Vamos lá em São Paulo comigo? Vamos. Aí fomos para São Paulo. E aquele dia inteiro ele não me convidava. Eu falei, tomara que ele me chame para ir para a igreja dele. Ele não me chama. Aí por fim, lá, você quer ir lá conhecer minha igreja e tal? Aí ele começou a falar de Jesus para mim, né? Também nesse decorrer do papo aí. Você não quer ir lá conhecer a minha igreja e tal? Quero sim. Quando que é? Hoje. Era uma quarta-feira. Olha, vamos embora. Não tem nada, é o que eu mais quero, né? Vamos lá. Vamos. Fomos para a igreja, era uma igreja batista. Desculpa citar o nome, né? Mas é assim, só Aí, chegando lá, o pastor começou... Eu já fui pensando, bom, chegando lá, eles vão me dar uma lista de regras do que eu posso fazer e uma lista de regras do que eu não posso fazer. Mas se eles me derem o que eu estou querendo, que é mais conhecimento na Bíblia, eu encaro tudo.
qualquer Deixa coisa. de fazer o que Deixa for. de fazer o que for, para fazer, assuma a lista e vou fazer. Mas chegando lá, o pastor, eu amei a igreja. Aquele ambiente, aquele negócio, e o pastor pregava a Bíblia diferente do que eu já tinha ouvido antes. Ele explicava a Bíblia. Falei, é isso que eu quero, eu quero que alguém me explique a Bíblia. Tanto é que sempre foi assim, com o decorrer do tempo, o pastor pregava, eu levava a Bíblia e uma caneta, eu anotava na Bíblia o que ele estava falando. Aí eu chegava em casa e eu conferia, ia para lá e para cá, conferia de novo, tudo na Bíblia. Bom, mas aí me encontrei. Aí nessa igreja, eu passado acho que uns 6 meses, eu já me batizei. Isso com 21 anos, foi 31 de dezembro de 1989. Foi minha data de nascimento, né? Mudou minha data de nascimento. Nasci de novo. Foi numa passagem do ano ainda, né? Era aquele culto de final de ano, foi a passagem do ano. E aí, só alegria. Durante um ano. Que aí vem uma parte também que é importante. Para você ver. Mas ele vai te tá bom? Vai chegar a sua vez ainda. Você vai fazer parte da história. Mas é que é muita coisa, estou tentando correr. Aí, um ano que eu estava na igreja, já batizado? Batizado, tudo, já envolvido. A família já estava... Envolvidaço, porque se tivesse, sei lá, qualquer coisa, um culto 5 horas da madrugada, eu estava lá. Tivesse lá, culto de domingo, 3 horas da manhã, eu estava lá. Segunda, quarta, sexta, culto das irmãs, culto do jovem, culto do adolescente. O que tivesse, eu estava lá. Aquilo me preencheu tanto, assim, que eu já me envolvi de cara e nunca mais larguei. Isso já vai fazer 89, 30 e tantos anos, né? Já perdi as contas já. E aí comecei a me envolver no estudo da Bíblia, vai para lá, para cá. Mas um ano depois, eu tive uma consequência, talvez, alguns atos. Da minha precocidade lá atrás, por mal, né? Surgiu um linfoma, um tumor na garganta, um linfoma não Hodgkin, né? Que era o denominado. E minha garganta começou, uns caroços assim, começou a crescer e fechar minha garganta. Ficou aquele negócio desse tamanho. E fechou minha garganta, eu não conseguia me alimentar. E nem água eu conseguia beber. Aí fui para o hospital fazer exames, etc. E até descobri o que era, demorou uns 40 dias e o negócio avançou. Tanto que eu emagreci 10 quilos. Com essa gordura toda, né, que eu tenho. Sempre pesei ali 60 quilos. 61, 62. Eu caí para 50 quilos, porque eu não conseguia me alimentar, nada, nem água, quase que eu engasgava com água. E até o médico descobriu o que era, e falou, você tem seu convênio, eu tinha um convênio lá fraquinho, não, seu convênio não vai cobrir. E me encaminhou para o Hospital das Clínicas. Certo. E lá que eles descobriram o que era realmente, mais uma bateria de exame, enfim. Estava com o pé na cova, já quando eles descobriram o que era. Eles descobriram que era esse linfoma e falou, você tem um tratamento, vai ser um tratamento agressivo, você tem 50% de chance de sobreviver, você vai querer encarar? Sim, claro, né? Eu vou me agarrar a chance de viver. Eu já estava com Deus, né? Naquela altura do campeonato, que viesse era lucro. O que fez boa diferença também foi o quê? Que a igreja realmente me adotou. Não só lá no princípio, nesse momento também. Então todos compraram a minha causa. Tanto é que eu saí da minha casa e fui morar na casa de um casal de irmãos. Ele era presbítero, tinha a esposa dele, eles tinham uma edícula no fundo da casa deles, me alojaram lá nessa edícula e começaram a cuidar de mim, tanto na parte material quanto na parte espiritual. E toda a igreja entrou em oração pela minha causa e fiz 2 anos de tratamento, 8 quimioterapias, fiquei internado 3 dias no Hospital das Clínicas. Enfim, Deus foi misericordioso, porque nessa época ainda não tinha, como hoje tem várias curas de vários tipos de câncer, mas nessa época não tinha ainda cura do câncer, tinha tratamento. Isso era proveniente de fumo, cigarro? Ou então, eles nunca me deram uma explicação concreta, mas eu acredito que foi devido na infância, né, fase de desenvolvimento, eu fumava cigarro sem filtro, porque naquela época era aquele cigarro, o pessoal falava mata-peito, né? Cigarro sem filtro, aquela coisa
realmente que era bem prejudicial à saúde. E na época do desenvolvimento, eu acredito que foi uma consequência disso, agora eu não tenho certeza. E esse linfoma aí, por exemplo, como exemplo, né, a doença do Gianecchini. O pessoal vê que foi tratado, mas isso lá atrás não tinha esse tratamento que tem hoje, né? Mas graças a Deus, eu creio que pela misericórdia de Deus, porque Deus tinha um plano também, né? E por esses irmãos que adotaram a minha vida, por essa igreja que adotou a minha vida, e pelas intercessões, enfim, eu estou aqui contando a história, né? Sim. Depois de 2 anos eu fui liberado do tratamento, dado como curado, né? E só fazendo acompanhamento e tal. E hoje em dia, depois de já bastante tempo, eu não vou mais lá no hospital, eu faço tratamento acompanhamento em outro lugar. E aí, vida normal. Só que esse foi tão impactante na minha vida também, porque eu vi como que a vida é frágil. Como a gente está aqui, daqui a pouco pode não estar. E como a palavra de Deus já tinha tomado tanto meu coração... E assim, nesse momento, né, que você, até outrora, você estava com esses outros hábitos no mundo, e de repente você aceita Jesus, agora você começa a ter uma direção, e aí surge esse problema. Em algum momento enfraqueceu, foi questionado, as pessoas olhavam para você e chegaram a dizer, mas agora que você está no caminho, que as coisas acontecem, então por que não retrocede? Porque assim, né? Existiu alguma dúvida, questionamento? Então, muito boa pergunta, porque os meus amigos mesmo falavam, eu tinha um amigo bem próximo mesmo, que falava assim, poxa, mas você não é crente agora? Por que você... E Deus não está... Por que Deus está permitindo isso para você, né? Mas aí eu tinha tido uma experiência muito profunda assim com Deus, que a gente costuma chamar que é o batismo do Espírito Santo, né? Para quem crê. Nós fomos numa vigília, porque como eu disse, eu em tudo que a igreja propunha, eu estava lá. Aí fomos numa vigília no Clube de Campo de Santo André, no bairro. Não no clube mesmo, no bairro. E lá eu tive uma experiência muito profunda com Deus. Isso antes de eu ficar doente. E Deus me visitou assim que eu senti que eu estava abraçado com Deus e Ele estava abraçado comigo. E isso foi muito impactante. Então isso marcou muito a minha vida. Pode vir o que vier, que não vai abalar. Então, na minha convicção, eu até dizia para as pessoas, olha, se eu morrer, eu vou estar com Cristo. E se eu viver, Ele vai continuar comigo. Então vai ser só lucro, não tem prejuízo. E independente também, já pelo meu conhecimento da Bíblia, eu já sabia que Jesus havia alertado, no mundo passarei por aflições, mas tem de bom ânimo. Se o próprio Filho de Deus veio aqui no mundo, né, e passou por uma série de dificuldades, quanto mais nós também, que também somos filhos, não estamos isentos de passar. Nós também passamos por dificuldades, mas o importante é que Jesus tem dito, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então Jesus foi comigo. Aqui não vai dar tempo, tinha que ter outras horas para a gente falar, mas das experiências, das experiências que eu tive no hospital. Porque às vezes nós pensamos que essas experiências são negativas, mas não são positivas. Porque eu tive experiência, eu estava cheio da graça de Deus, vamos dizer assim, e tive experiência de testemunhar para as pessoas que vinham do Brasil inteiro para fazer tratamento no Hospital das Clínicas, com o mesmo problema que eu, ou pior. E pessoas até da Argentina, porque vinham pessoas da América do Sul toda, ou não sei se vem ainda, né? Talvez até venha ainda, para fazer tratamento no Hospital das Clínicas. Então eu tive a oportunidade de dar o meu testemunho, dizer que Jesus cura, que Jesus é bom. Mesmo estando passando pela doença, eu estava dizendo que Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo. Eu estava lá, que eu ficava horas, né, esperando para ser atendido lá. Chegava às 7 horas da manhã, ser atendido 11 horas. Depois, se fosse fazer quimioterapia, ficava até a tarde. Aí saía de lá 5 horas da tarde, fazia um período lá dentro do hospital. Então, nesse período eu testemunhei para os médicos, testemunhei para os pacientes, testemunhei para os funcionários, testemunhei. Então, quer dizer, não foi em vão a passagem, né, que teve nesse período aí que eu estive no hospital. Porque é nesse lugar que as pessoas estão precisando também ouvir a palavra de Deus. Com certeza. Então não abalou em nada nesse sentido, porque eu já tinha consciência de que
Deus tinha um plano. Seja para, como diz Paulo, né? Seja para a morte, seja para a vida, para que Cristo fosse glorificado através da minha vida. Então, passado isso, isso impactou tanto que eu decidi que eu ia ser um missionário, um pastor, alguma coisa. Ia trabalhar. Trabalhar 100% para Jesus. E nessa minha decisão, eu acho que nós fomos fazer um intercâmbio, aí entra a Nildete na minha vida. Vamos fazer um intercâmbio de igrejas, e nós saiu dessa igreja que eu estava, fomos na igreja dela, que era na frente da minha casa. E na frente da casa dela também. Só que eu nunca tinha ido na igreja dela antes. E nunca tinha conversado com ela também. Acho que antes, se foi poucas vezes, assim. Foi uma das igrejas que ele tacou pedra. Foi uma das igrejas que eu taquei pedra. Ainda bem que não acertou em você, né? Então, aí foi o que a gente fez um intercâmbio, e não sei por que cargas d'água a gente, assim, teve uma questão de um instrumento musical, né? Instrumento musical, que a minha igreja estava fazendo um bazar. E aí ela também viu lá um instrumento, e eu fiquei intermediando, porque eu estava vendendo para vender esse instrumento para ela. E aí você foi instrumento. Então eu fui instrumento também, ela está sendo instrumento. Aí eu vinha do culto da minha igreja para vir para casa, e o nosso culto tinha um pouca diferença de horário. Quando eu vinha de ônibus ainda, aí quando eu estava chegando, o culto dela estava terminando e eles estavam saindo da igreja. Aí a gente se encontrava. Aí começava a conversar. Aí conversa, saía todo mundo, daqui a pouco só estava eu e ela. Mas foi uma coisa assim tão... Natural. Natural, assim, de Deus, assim. Que a gente estava conversando com esse negócio do instrumento, e foi indo daqui a pouco. E eu agora já não tinha mais vazio de espiritualmente, mas tinha um outro vazio. A carência afetiva, vamos dizer assim, né? Aí eu comecei a orar, falei, Deus, né? Preciso de uma esposa, né? Se eu vou fazer a obra, né? Sozinho não dá, né? Eu não vou conseguir, não. Preciso de alguém para mim ser uma auxiliadora, adjutora. E aí, naquela oração e tal, aí deu um start. Estou em casa lá, assim, orando, aí lembrei dela. Me veio a figura dela na minha mente, né? Como se Deus falasse, a bênção para você lá, a bênção. Eu falei, é mesmo, puxa vida. E eu já sempre fui meio afoito, assim, né? Agora eu estou mais tranquilo. A idade, talvez. Não, domingo eu já vou falar com ela. Ou vai ou racha. Aí encontrei com ela domingo, como era de praxe e tal. Não sei se ela se foi uma surpresa ou não sei. Porque eu acho que o pessoal dela, a família dela, já ficou meio de orelha em pé, né? Falou, pô, esse camarada fica conversando aí, né? Mas até então não tinha Aí já cheguei no domingo e falei pra ela, não me lembro o que eu falei. É assim. E até hoje estão juntos, e quantos anos isso? 30 e... Nossa, que 30? Não? A gente é de 94. Não, 20. Faz as contas, você que tem a cabeça. Nossa, 94, 6, 28, né? 28 anos vai fazer. Quase 30 aí, ó. Gente. 28 anos. Isso já é 30 pelo namoro e noivado, né? Acaba sendo, né? 30 anos, Aí eu falei com ela, aí eu falei, vamos orar, né? Naquela época ainda tinha isso de orar. Agora, vamos orar, tudo, e tá. E foi uma das coisas que me marcou também. Vamos lá. Que ele orou. Na hora Se é pra orar, vamos orar já então, né? Oh Deus, foi pra ser. A gente vê assim, eu tinha vários pretendentes até na época, e me pedindo em casamento na época. E eu lembro que eu pedia um sinal, falei, Senhor, eu não quero que o meu coração me engane. Me deu um sinal de quem é. E Deus me mostrou, me fez entender que era Ele, por causa que Ele falou, nós vamos orar então, para que o Senhor direcione o namoro, se vai ter mesmo, se vai ser namoro, se vai dar certo, então o Senhor vai direcionar. E na mesma hora ele pegou e vou orar. Aí ele orou, me abraçou assim, já orando.
agradecendo a Deus, tudo. E falou ainda, aí então semana que vem eu falo já com seu pai. E, nossa, eu falei, que rápido. Mas aconteceu muito rápido, assim, e foi testificando que era ele. E antes dele, eu lembro que o pessoal da igreja, na minha igreja não tinha muito jovem. E as irmãs ainda ficavam, ai, vamos sair, vamos para tal lugar, porque aqui não tem jovem. Aí você tem que arrumar um namorado, era assim, né? Não. Deus sabe da minha necessidade e Ele vai mandar. Eu não preciso ir atrás de nada, estou tranquila. E foi assim, aí aconteceu de imediato, tudo foi acontecendo. Aí no desenrolar assim, eu já trabalhava na igreja, sempre gostei era envolvida na igreja, em tudo, até de limpar, até de carpir o quintal da igreja eu fazia, porque estava no meu coração isso. A gente cresceu, eu cresci, e não era religiosidade, era amor mesmo pelo que eu fazia. Eu gostava muito, muito mesmo, até hoje, eu não me canso. Eu acho até engraçado, as pessoas, ai, eu tô cansada, não sei o quê. Eu vou dormir tarde, porque a gente sai daqui do trabalho, a gente fecha às 17, mas a gente fica sempre um pouco mais, né? E ainda tem que ir para casa, preparar alguma coisa rápido para ir para a igreja, que tem culto também, todo culto a gente está lá, todo trabalho de igreja a gente está lá. Continua a mesma coisa, não fale em nada. Continua a mesma coisa. E a gente vai estar lá com um sorriso no rosto, sempre em prontidão. Ouvindo as pessoas, sempre colocando o nosso ministério em ação. Deus assim, trabalhando através de nós, né? E eu amo tudo isso. Eu amo mesmo. Então, Deus assim trabalhou na questão também do nosso casamento, né? Um ano depois nós estávamos ficando noivos. 2 anos depois. Não, noivo, 1 ano. Noivo, isso. Um ano depois nós estávamos ficando noivos. Foi no final do ano, nós começamos a namorar, no final do outro ano nós estávamos ficando noivos. Sem condições nenhuma, o que a gente faz? Vamos aproveitar. Uma mão na frente e outra atrás. Vai ter fogos, vai ter artifícios. Aí uma coisa que foi crucial também, que ela é filha de pastor. Aí eu pensei, já raciocinei, poxa, até veio esses detalhes, né? Já que você vai ser pastor, missionário, qualquer coisa assim, né? Você vai comer grama, né? Essa era a ideia que a gente tinha de missionário, né? Que é passar necessidade. Aí, então tem que arrumar alguém que já está acostumado, né? O pai dela já muitos anos já como pastor. E aí, mas quando nós ficamos noivos, tem um detalhe, eu já tinha consagrado a minha vida lá atrás. E aí, namorando ainda que nós começamos o seminário, não foi? Sim. Seminário teológico. Junto com esses irmãos que foram para a igreja, eles foram a igreja abriu um seminário teológico na Vila Mariana, em São Paulo. E nós fomos fazer, porque já que vai ser um obreiro, tem que se preparar. E nós fomos juntos, namorando ainda, não tínhamos carro, né, nada, de metrô, de trem e tal, aquela coisa. E nós fomos para lá. E lá nesse seminário, o pastor sempre falava, abre um trabalho, faz alguma coisa, né, para pregar, falar de Jesus e tal. E aquela empolgação de você estar aprendendo muito a Bíblia, se aprofundando, história, geografia, missões, aquelas coisas. Nós falamos, precisamos fazer... o cunhado dela trabalhava muitos anos numa casa de recuperação de menores na época, com desvio de conduta, drogas, etc., né? Pequenos furtos. E aí ele me convidou, por que você não... Vamos trabalhar nessa entidade. Eu fui... tá bom, senti como uma direção de Deus e fui trabalhar nessa entidade. Nós estávamos namorando ainda e fazendo um seminário e tudo, e eu trabalhava tudo, mas aquela dificuldade, não tínhamos nada. Aí fomos trabalhar nessa entidade para ser tipo voluntário, ganhar um salário mínimo, uma cesta básica, enfim, mas com muito amor do coração por aquelas almas. E lá também tive uma experiência, porque essa entidade trabalhava muito com a Bíblia. Era memorização de versículos. Então tinha as lições e aquelas crianças de 9, 10, 12 anos, que naquela época ainda podia ter clínica de criança, né? E até 17 anos que entrava lá.
aprendiam as lições e tinham que decorar os versículos. Era uma lavagem cerebral mesmo, literalmente, mas que a gente entende que a Bíblia realmente lava a mente da gente, né? Tira tudo que não presta e coloca pensamentos bons, positivos, né? E eu comecei a trabalhar nessa entidade e tive experiência de ver como que a Bíblia é realmente um agente transformador da vida das pessoas, na prática, né? Porque não é só, eles não estudavam às vezes por livre e espontânea vontade, porque eles eram adolescente, criança, mas de tanto a gente embutir na cabeça deles e repetir aqueles versículos, a Bíblia ia transformando eles. Eles entravam, vinham muitos garotos de rua, né, que estavam morando na rua, e vinham para lá, parecia um bicho, vamos dizer assim, com aquela rebeldia, né, mordia, batia, fazia, né, porque a gente entende que eles eram mal amados, né? Uhum. E a gente dando amor, dando a palavra, tinha alimentação lá também, era uma chácara. E eu vi muitos deles ser transformados assim, da água para o vinho, sabe? Como domesticado. E não era porque a gente batia, nem fazia nada disso. Era a palavra e o amor. Amor e palavra. E o cuidado, né? Que aqueles irmãos e irmãs que trabalhavam lá também tinham com esses jovens. Muitos foram transformados. E eu vi que o agente da transformação foi a Bíblia. Né? Eles decorarem a Bíblia, lavava. A Bíblia tem um poder, né? É o verbo, é a palavra de Deus. Então, isso foi uma das pequenas experiências. Mas, voltando para a nossa vida pessoal, não tínhamos condição nenhuma de casar, nada, né? E sabe como que é? A gente, como cristão, né? Naquela época era mais, hoje é mais liberal, mas naquela época, namorar muito tempo não podia, né? E aí começamos a orar, né? Para Deus abrir as portas, e a gente foi estudando juntos, e eu trabalhando lá. Enfim, também ganhamos um monte de coisa, né? Deus abençoou. Tudo, né? Tudo. Alugamos uma casa e tal, e 1 ano e 3 meses depois. E aí também teve um detalhe que por causa dessa casa de recuperação, nós não nos encontrávamos. Eu morava nessa casa de recuperação, então eu vinha só no final de semana. E eu ia para a minha igreja, que ela também continuava congregando na igreja dela. E eu ia para a minha igreja, namorava com ela, mas eu ia para a minha igreja e ela para a igreja dela. Aí depois nós nos encontrávamos no final do domingo, porque eu já estava indo embora no dia seguinte. Boa noite. Oi, tudo bem, tá? Não tinha WhatsApp, não tinha celular, não tinha nada. Facebook. Malemar um telefone fixo. E aí nos encontrávamos, oi, tudo bem? Um beijo, um abraço e tchau. Né? E aí ficamos 1 ano, assim, mais ou menos, quase nessa situação. Aí depois falei, agora saí lá dessa casa de recuperação, terminamos o seminário, e aí eu fui assumir uma igreja. E aí eu falei, tinha um convite para assumir a igreja. Eu falei, nós precisamos casar. Aí eu dei um golpe nela, né? Eu falei, vamos casar? Vamos casar? Vamos. Eu vim no cartório e marquei o casamento. Mas eu não sabia que era tão rápido. Falei, vai o racha, né? Falei, marquei o casamento pela fé, sem nada. Nós tínhamos um armário, uma geladeira, um armário da Casa Bahia, uma geladeira seminova que a gente tinha comprado. Só isso. Aí eu vim e marquei o casamento para dia 24 de março de 89. Você é louco? Você marcou o casamento? 94, 89 é minha conversão. Você é louco? Eu falei, vamos pela fé, né? Aí fomos, aí... Não posso ir para trás. Não, já está marcado já, vamos que... Aí Deus foi abençoando e tal, e a gente conseguiu lá o básico, pelo menos, né? O básico, conseguimos uma casa e tal, alugamos e colocamos o básico dentro e... Mas sofremos muito. Foi muito sofrimento no começo. Até o ponto de... Não sei se vem ao caso falar aqui, né? Deus suprir através de irmãos, mandar uma cesta básica pra gente. Mas a gente nunca abriu a boca para falar nada para ninguém. Era Deus que mandava mesmo. É Deus que mandava. Eu tinha certeza. Entendeu? Pra você ter uma ideia, um casal foi nos visitar quando a gente... Na primeira semana que nós estávamos casados, só tinha chá mate para oferecer para esse casal. Eu tinha saído dessa entidade, aí eu fui assumir a igreja, mas eu voltei a trabalhar. Porque eu falei, agora eu estou casado, né? Preciso defender o aluguel, etc. Né? Voltei a trabalhar, mas era uma luta. E esse casal ficou esperando eu voltar, chegar do trabalho, e o trabalho não tinha horário, né? E ela dando chá. Sabe o que tinha? Mas assim, em algum momento isso punha, assim, de uma certa forma, vocês mesmos a questionar, porque agora
Não, são dois, né, que servem a Deus, você com os seus trabalhos, vocês totalmente engajados na obra e passando ainda luta, né, passando por dificuldade. Porque, assim, muitos daqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, acham que quando você se converte, quando você aceita Jesus, os problemas acabam. Fala um pouquinho sobre o posicionamento de vocês, o que vocês viveram e hoje, como as pessoas enxergam, o que você traria de informação e orientação? Então, tem uma falsa ideia de que todo problema acabou, Jesus Cristo me salvou. E não é isso, né? Nós somos chamados para seguir as mesmas pisaduras do nosso mestre, né? Ele é supridor, é um Deus abençoador. Hoje, mais do que nunca, nós temos N experiências para falar, né? Nunca nos abandonou, nunca nos desamparou. Mas nós tivemos muitas dificuldades. Mas as dificuldades não foram impedimento, porque o amor que nós tínhamos pelas almas era maior. Entendeu? Nós ajudamos na abrir quando saí de lá, né, nós ajudamos a abrir uma congregação no bairro lá, que nós morávamos. Essa congregação prosperou bastante, muitas almas foram salvas, né, tiveram suas vidas transformadas também. Então, isso superava as dificuldades que nós tínhamos, né? Comer arroz com a língua, mas isso aí isso era segundo plano, né? Porque também nós tínhamos lido muitos relatos na faculdade, aprendemos também sobre os heróis da fé, e nós sabemos que não foi fácil para ninguém, né? Em toda a história do cristianismo, né? Vários servos de Deus passaram por dificuldades, na Bíblia mesmo, né? A gente vê. E a gente tinha aquela noção que era o amor de Cristo nos constrange, né? Então, bem certo que nem a morte, nem a vida, nem o principado, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nada pode nos separar do amor de Deus, que é nosso por nós estarmos unidos com Cristo Jesus. E graças a Deus também, assim, Deus me presenteou com uma auxiliadora que mulher sabe que tem mais necessidades do que o homem. Sim. Mas ela sempre foi compreensiva por esse lado. E eu tinha feito uma promessa para ela, olha, eu não sei se a gente vai ficar rico, mas que eu vou batalhar para te dar uma condição de vida boa, eu vou batalhar. Então aí Deus foi direcionando, e depois de um tempo a gente ajudamos nessa congregação, depois nós já tinha me formado no seminário teológico, aí nós fomos dirigir uma congregação em São Caetano do Sul, sem carro, sem nada também. Aí nós pegávamos o ônibus do nosso bairro, o trem e mais um ônibus. Nossa, quarta, sexta e domingo, de manhã. Por aí, como tinha culto de manhã e à tarde, nós íamos de manhã e ficávamos por lá. Comíamos uma banana, comíamos um lanche, fazia qualquer coisa. E fazíamos trabalho evangelístico à tarde. Aproveitava. E ficamos 1 ano nessa congregação, até que Deus preparou uma pessoa de lá mesmo, né, que era do bairro lá mesmo, e deu continuidade para essa congregação. Então, se for mas assim, só tem experiência quem se envolve com a obra de Deus. É verdade. Eu me lembro experiência boba, parece boba, mas que marcou muito, entre outras assim particulares. Mas nós íamos fazer um evangelismo com crianças. Convidamos, a igreja sede veio, convidou o pessoal com fantoche, se vestiu de palhaço, aquelas coisas todas, né? E a hora que nós íamos sair para fazer o trabalho, começou a chover. E inclusive nesse bairro de São Caetano, acho que até hoje, não sei, é o bairro que inunda as casas, Vila São José. Tomara que tenha melhorado. Aí e agora? Tudo paramentado, né, para sair. Aí nós falamos, vamos fazer a oração de Elias. Nós tínhamos divulgado ainda. Nós tínhamos divulgado. Já tínhamos divulgado, já tinha saído com um megafone, sei lá o quê, chamando as crianças que a gente... Na época era megafone, não tinha nem microfone com caixa. Já tinha saído com megafone. Carro, convidando todas as crianças. Nildete era locutora. Para o evento. E aí, vai cancelar? Aí nessa chuva que caía. Vamos fazer a oração de Elias, né? Vamos orar e Deus vai parar a chuva. Aí nós oramos, demos as mãos assim, oramos e falamos, agora vamos. A hora que nós colocamos o pé para fora da igreja, parou a chuva. Meu Deus. Isso aí, essa experiência ninguém tira da gente, entendeu? Verdade. Entre outras, assim, quando estava na casa de recuperação também, lá tinha bastante dificuldade também, aí os meninos
Vontade de comer doce. Com vontade de comer um doce. Aí, vamos orar. Paramos assim, era meio-dia na hora do almoço. Tinha acabado de almoçar. Vamos orar, oramos. Deus, manda um doce para nós. E era no meio do mato, assim, um lugar lá no meio do mato. Aí daqui a pouco, vamos jogar bola. Aí daqui a pouco vem alguém lá, bate no portão. Estamos com uma doação aqui para vocês. Umas 6 caixas de moranguete, sabe? Nossa. Moranguete, assim. Ou seja, os meninos comeram doce até dá dor de barriga. Mas foi que oramos meio-dia e 1h chegou. 1h depois da oração. Então, que bobeira, doce. Não. Mas assim, pela dificuldade, porque tinha várias entidades do percurso do centro da cidade até onde era a chácara. E o camarada sentiu um estalo e falou, vou lá naquela chácara. Ele poderia ter deixado de qualquer uma. Uhum. E ele foi deixar lá para nós. Então é Deus na causa. Com Deus. Então essas experiências ninguém pode roubar. Perfeito. Eu, assim, a gente acaba entrevistando, acaba ouvindo, vivenciando, isso é Deus, a multiformas de Deus, né, agir. E, assim, bacana tudo isso que vocês estão falando, a gente tem um tempo aí, senão ficaria muito mais aqui. Senão o vídeo também fica muito longo, né? E, assim, eu sempre peço para os convidados finalizar com um trechinho de um refrão de um louvor, uma harpa, aquilo que vocês acharem que convém. Sei que os dois gostam de cantar também. Sim. Enquanto a irmã... Somos cantores, mas nós gostamos de louvar. Enquanto ela verifica aqui, qual mensagem você deixaria para o nosso pessoal aí que está nos assistindo? A mensagem que fez a diferença na minha vida. Leia a Bíblia. Mesmo que você não entender nada, se você não tiver um exemplar da Bíblia, é o melhor investimento que você pode fazer. Compre uma Bíblia. Ou peça para alguém. E depois, nessa jornada, eu já dei N Bíblias. A pessoa me pede, eu vou lá e dou uma Bíblia de presente. Porque eu sei o impacto que a Bíblia pode produzir na vida da pessoa. Não é a religião, é a palavra de Deus. Então, leia a Bíblia. Se você tem a Bíblia na sua casa, comece hoje a ler a Bíblia. Você vai ver que a sua vida vai ser transformada para melhor, pelo poder de Deus. Então, leia a Bíblia. Ore a oração que você sabe fazer aí e peça para Deus falar com você através da palavra. Você vai ver que a sua vida vai ser transformada. Então leia a Bíblia, mesmo que você não entenda no primeiro momento. E antes de ler, você ora, fala, Espírito de Deus, abre meu entendimento para que eu possa entender a sua palavra. E mais uma dica, comece a ler o Novo Testamento, né, que é a história de Jesus, que é mais fácil para os novos leitores. Comece a ler ali o Novo Testamento e vai lendo como se lê um livro. Lê o primeiro capítulo, o segundo, lê um capítulo por dia, vai lendo, marca ali, no outro dia você continua lendo. Não lê aleatório, mas faça uma leitura assim, sistemática, e você vai ver como que vai preencher grandemente a sua vida. Amém? Vamos lá? Amém. E não deixa louco não, viu? Pode ler mesmo. Esse negócio que deixa louco, sim, louco de amor pela humanidade, louco de amor para fazer o bem, louco de amor pelos seres humanos, né? Por Deus, enfim. Essa loucura boa. Eu quero louvar, nós vamos louvar esse hino aqui que é Agora tem que colocar o olho. bem assim, faz parte, né, da Amém. nossa vida. É só uns 10 minutos o hino, só. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo,
teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Amém. Aqui, assim, pra gente é muito legal, porque a gente, nossa vida é de Cristo, né? E uma vez que nós nos rendemos a Ele, dizendo que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, então tudo que nós somos e que temos é dele. Então, para onde nós iremos se só Ele tem as palavras de vida eterna? Não temos para onde ir. Então é aos pés dele. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, chegamos ao nosso final. Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês, né? Esse convite. Obrigada mesmo por vocês terem topado. Eu espero que seja o primeiro de outros, né? Tem mais história para contar, é muita história. Então a gente vai abrir mais espaço para vocês. Saibam, né, desde já que vocês fizeram parte, fazem parte da nossa vida, nossa caminhada com fé. Vocês trouxeram muitas experiências para nós, dividiram muitos conhecimentos com a gente também. E é por isso que convidamos vocês, tá? Que bom. Então sintam-se aí abraçados por nós, porque realmente nós estamos muito felizes de estarmos aqui, né? Mas ao longo dos anos, retornando, nos vemos e aqui confessando o nosso amor a Deus, tá certo? Amém. Então vocês que são aí do nosso canal, que ainda não se inscreveram, por favor, se inscrevam, curtam, compartilham. Na descrição do canal nós colocaremos também aqui o aviso sobre a empresa de vocês, tá? Das persianas, para quem tiver afim. Ótimo. Venha que vai ser bem atendido, com amor. As informações da empresa de vocês também. E eu peço a todos que se inscrevam no canal, curtam aí e nos assistam, tá certo? Muito obrigado, ficam na paz e um grande beijo para todos. Deus abençoe. Fica com Deus.